moradores recorrem à fé para pedir chuva em Minas Gerais. Deus vai nos atender. Além da densa cortina de fumaça causada pelos incêndios florestais, há mais de 150 dias não chove em pelo menos 80 cidades do estado. Entre elas a capital mineira. Gente, é muito triste isso aqui. É matéria que foi escrita pela Camila Falabella. Aqui em São Paulo, garoa de vez em quando, a gente se depara com uma chuvinha aqui e ali. Hoje mesmo choveu um pouco, refresca, né? Tão bom, umedece o ar e tudo. E é muito triste ver o meu estado, Minas Gerais, passando por isso, meus familiares, amigos, enfim, todo mundo, né, sofrendo ali, de partir o coração mesmo. E aí, diante desse sofrimento, diante dessa situação climática triste, a gente lê aqui que fé para voltar a chover. Após mais de 150 dias sem uma gota d'água, moradores do bairro Pires, em Congonhas, na região central de Minas, se reuniram nesta terça-feira para um ritual com o objetivo de chamar a chuva. Rezando em voz alta, o grupo, formado majoritariamente por senhoras entre 60 e 70 anos, percorreu cruzeiros da cidade e molharam a base de cada cruz para espantar a estiagem. É interessante, né, gente? Muitas pessoas religiosas têm uma visão meio preconceituosa sobre, digamos, a galera da Umbanda falando que eles fazem macumba, que eles fazem feitiço, que tem magia e tal. Mas a gente vê isso no cristianismo também. Os feijões da época da Covid, vocês lembram dos feijões que curariam o Covid? A gente tem na Igreja Católica, por exemplo, pegar o Santo Antônio e virar de cabeça para baixo para arrumar um pretendente, para se casar. A gente vê aqui então essa senhora e aparentemente outros idosos molhando a base da cruz para poder atrair a chuva ou convencer talvez São Pedro, acho que São Pedro que é o santo da chuva, né, a trazer chuva, umidade para a região, para resolver essa calamidade, né, que realmente está muito triste a situação. Mas, do ponto de vista da psicologia, então, aqui trazendo uma perspectiva mais científica, isso também é classificado de superstição ou de magia, para usar um termo que talvez não seja preconceituoso, né? Porque infelizmente às vezes a gente vê alguns termos e até um jeito de falar meio preconceituoso a respeito da magia dos outros, a respeito da superstição alheia. Mas a gente encontra no seio do cristianismo igualmente rituais, processos que são de um ponto de vista teórico, científico, supersticiosos também. O que é superstição para a psicologia, sobretudo psicologia comportamental? A superstição envolve uma crença, muitas vezes ligada a um ritual, de que coisas podem acontecer no mundo a partir daquilo que a gente faz por intermédio de um ser sobrenatural ou de algum fenômeno, energia mística sobrenatural, ou seja, de um processo que não seja natural e que não seja racionalmente explicado ou demonstrado. Basicamente, é uma crença que carece de evidências, de uma base racional, em que você acredita que coisas no mundo acontecem a partir daquilo que você pensa, daquilo que você faz. Um exemplo de uma superstição de senso comum é quebrar espelho traz azar. Ouviu um gato preto, então, nossa, vai dar azar. Passou debaixo da escada, dá azar. As pessoas então conectam eventos ou comportamentos com desfechos sem uma base racional, sem uma base de evidências. É um tipo de fé, é um tipo de crença que não é bem fundamentada na racionalidade. Então, essas conexões ilusórias, ou pelo menos sem uma base racional entre eventos, sustenta o que alguns teóricos chamam de crenças supersticiosas, e os comportamentos ou rituais derivados disso seriam comportamentos supersticiosos. O Pedro Sampaio, que não é o DJ, que é meu amigo psicólogo, escreveu uma dissertação de mestrado muito interessante, propondo que até mesmo a oração pode ser vista como um tipo de comportamento supersticioso. Porque você acredita que orando a Deus ou a São Pedro para que as chuvas venham, por exemplo, aquilo ali vai ter um impacto no mundo real. E curiosamente, e esse é um aspecto importante da teoria, de vez em quando coisas boas acontecem.
mas cedo ou mais tarde, com ou sem oração, com ou sem esses rituais de molharem as cruzes, vai chover. E aí essas pessoas naturalmente vão atribuir a Deus ou a São Pedro aquelas boas mangas de chuva que chegaram. Então esse é o processo de reforçamento. Aquilo de bom que acontece depois, uma pessoa orando para conseguir o emprego dela, dos sonhos. Uma hora ela pode conseguir um bom emprego e ela vai acabar atribuindo isso a Deus. Mas o que garante que ela não conseguiria aquele emprego sem oração, sem fazer sua novena, seu sacrifício, seu jejum? Entre os evangélicos existe o jejum. O jejum, ele pode ser caracterizado nessa perspectiva comportamentalista como um ritual supersticioso também. Então, todos esses comportamentos e crenças que as pessoas sustentam, que descrevem ou têm como pressuposto esse tipo de relação entre o que eu faço e o que acontece no mundo por intermédio de um agente sobrenatural ou espiritual, estaria nessa categoria de crenças e comportamentos supersticiosos, nessa perspectiva teórica da análise do comportamento ou psicologia comportamental, conforme defende Pedro Sampaio em sua dissertação de mestrado. Então, gente, longe de mim, mais uma vez, né, e eu sempre deixo isso claro aqui, longe de mim querer ah, zombar ou falar assim, olha, Doninha, para de fazer isso e tal, nada disso. Essas pessoas têm o direito e é compreensível, por meio desses processos de condicionamento, que essas pessoas tenham desenvolvido essas crenças. Inclusive, durante períodos de adversidade, conforme algumas pesquisas mostram, as pessoas se tornam mais religiosas. Tem um estudo de revisão do Norenzayan e Gervais de 2011 ou 2012, explicando as bases do ateísmo e da crença em seres sobrenaturais. Um dos três fatores ou quatro mais importantes é justamente o sofrimento. Quando a gente sofre, quando a gente está no meio de um cenário caótico, de difícil compreensão, quando a gente, por exemplo, um estudo que eles citam dessas calamidades, eles falam do tsunami que matou mais de 200 mil pessoas na Indonésia, e eu acho que pegou também alguns países próximos em 2004. A religiosidade das pessoas que viviam nas cidades afetadas aumentou depois do tsunami. Como é que eles sabem disso? Eles compararam a medida de religiosidade antes com a medida de religiosidade depois do tsunami e viram que aumentou a religiosidade. Nas cidades que não foram atingidas pelo tsunami, não houve mudança no nível de religiosidade. Então, existem muitas evidências, e o Norenzai e Gervais sintetizam isso muito bem em seu estudo, chamado As Origens da Descrença Religiosa, se não me falha a memória, ou da descrença em Deus, acho que é da descrença religiosa. Como o sofrimento, as adversidades funcionam como um catalisador da fé, da espiritualidade. E é isso que a gente vê aqui também. Ela, durante o sofrimento, acaba apresentando comportamentos e crenças supersticiosas que foram desenvolvidos ao longo de sua vida na estrada do catolicismo. E tá tudo bem, tá, gente? Mais uma vez, ela tem esse direito. Só que a gente tem uma análise científica, com uma teoria bem consolidada para entender a origem disso e para, infelizmente, a partir dessa compreensão, no meu ponto de vista, compreender que não vai ser isso aqui que vai mudar o clima em Minas Gerais. Infelizmente, não vai ser isso que vai mudar as coisas. Tomara que em breve, eu acho que na reportagem eles mencionam que as coisas estão para. Ai, gente, é muito triste ver isso. É muito triste. Tantos focos de incêndio, essa névoa, essa fumaça, assim, é muito triste. Eles comentam que uma frente fria, ó, pode aumentar a infiltração marítima e, consequentemente, a quantidade de nuvens, o que pode provocar pancadas isoladas no extremo sul de Minas, podendo amenizar a secura e a concentração de poluentes sobre a atmosfera. Então, eles trazem aí notícias que parecem mais animadoras para os próximos dias, né? Mas é muito triste a gente testemunhar tudo que está acontecendo em Minas e em outras cidades, é claro, daqui do Brasil, e como isso acaba aguçando ainda mais a fé, a espiritualidade das pessoas. Como o Norezai e o Gervais comentam em seu artigo, durante o sofrimento as pessoas têm
mais motivação ainda para pedir socorro às divindades, aos seres sobrenaturais. Então é um pouquinho disso que a gente observa por parte desses idosos aí. O que vocês acham disso aí, gente? Vocês acham interessante essa análise? Já tinham ouvido sobre essas teorias aí da psicologia, seja por mim, por outros psicólogos por aí e pesquisadores do campo da psicologia e da religião? Vocês concordam, discordam? O que vocês acham disso aí? E torçamos, né, para que as coisas melhorem e vamos cuidar do nosso planeta, né? Para ele parar de se aquecer, vamos cuidar. ah, ah, para quem fuma, por exemplo, né, com os gimbals e tudo, a maior parte dessas queimadas são evitáveis, gente. A Nath falou que, não sei se ela ouviu um podcast, se ela assistiu alguma coisa na TV, comentando que a maior parte das queimadas são evitáveis. Então, depende muito de nós mesmos, né, para as coisas melhorarem. Que a chuva chegue logo, né? Tomara. E aí, bom ou não, aqui é o Daniel Gontijo, espero que você tenha curtido esse corte. Clica aqui para ver a live completa lá no meu canal principal e para ver mais vídeos nessa pegada, não deixa de se inscrever por lá e por aqui também. Um abraço, tchau!